Alô, estamos aqui no fim, na sequência, né, da nossa sessão de psicodrama público SP, de hoje, coordenado pelo Pedro Mascarenhas, cujo tema foi trabalho. Que trabalho é esse? A Valéria Barcelos como anfitriã e Pedro Mascarenhas como diretor. E estamos aqui, vamos falar com a Cecília e a Hélida, um pouquinho sobre como foi, né, esse encontro, o que a gente pode partilhar como ressonâncias. Para fazer um breve resumo, nós começamos, o trabalho foi iniciado com aquecimento, usando a gestualidade, corpo, eh, o som, tendo como objeto, não é, dentro de nós, o nosso trabalho. E até que o Pedro convida também que possamos aprofundar essa imersão quando convoca que nós pudéssemos falar como nós nos sentíamos enquanto fazíamos os gestos que representavam o nosso trabalho. E o trabalho da sessão foi seguindo e até que chegamos a uma cena que ocupou uma cena com que a Hélida nos ofereceu, não é? Tornou visível, aliás, a palavra visível vem de propósito aqui, porque a questão da visibilidade, da invisibilidade, apareceu um- como essencial para o trabalho, para a cena que se tornou visível, e foi uma cena de uma situação, uma relação profunda, clínica, não é? Um ambiente de trabalho clínico, que a Hélida generosamente nos ofereceu e viveu, não é? Viveu na cena, viveu durante a sessão, acabando sendo a protagonista, mas permitindo que acho que todas e todos pudéssemos viver junto e pensar e sentir a partir desse tema a profundidade do trabalho na nossa vida e também a relação com nossa saúde, nosso bem-estar e nosso caminho, né, pela vida. Então, fazendo um breve resumo, assim, bastante subjetivo, mas enfim, depois também podem ir completando aquilo que falta, que faz falta aqui para nós conversarmos. Queria começar pela Cecília, depois passar para a Hélida e depois talvez o Pedro terminar comentando, partilhando um pouco sobre como é que foi esse trabalho, né? Tendo em ponto de como é que foi esse trabalho de hoje. E começando pela Cecília, como é que foi para você? Que ressonâncias, que acrescentos que você faz aí ao meu resumo? Então, o trabalho foi para mim magnífico. Eu fui aos poucos entrando nele no sentido de o que que isso apareceu em mim. Apareceram muitas coisas, inclusive com relação à invisibilidade, que até eu divido com a Hélida, que eu não consegui fazer lá no grupo, que é o seguinte: eu também me sinto invisível, Hélida, com relação a trabalho. E eu até antes de você, Maria e o Pedro entrarem, eu falei uma frase para Hélida que foi para ela olhar essa invisibilidade dentro dela, né? Como é que é isso dentro dela? Por quê? Porque eu também me sinto invisível
É uma invisibilidade no trabalho, mas por quê? Porque eu, por conta da minha história, obviamente, por conta da história dela, é a mesma coisa, enfim, no caso cultural, mas no meu caso, a minha história me levou para isso. Então, me sinto invisível desde muito, e obviamente no trabalho também me sinto. E aí, então, isso, quando foi falado do suicídio, eu não estava conseguindo ver isso. Mas quando veio a invisibilidade, daí eu percebi o quanto que isso é difícil para mim. Mas isso está atrelado ali, por mais que as pessoas falem do que eu faço, do que é, eu ainda não me sinto, eu não me vejo. Então é uma invisibilidade diferente. Não são as outras pessoas que não me veem. Eu não me vejo. Por isso que eu falei para a Elida, olha mais para isso, né? Porque também tem essa invisibilidade. O que acontece aqui dentro que eu não consigo enxergar? Isso é a minha luta, é o meu trabalho, além do trabalho de ser psicóloga, que eu me debato o tempo todo, cada vez mais consciente. A gente sabe que conforme vamos envelhecendo, a gente fica mais consciente e o nosso trabalho também nos ajuda, né? Nesses atendimentos, a coisa acontece dos dois lados, nós sabemos disso. Então, isso me impactou bastante, porque é, eu, a cada momento, a cada experiência, a coisa vai se desfraldando, vai aparecendo. Então, isso foi muito importante para mim. Eu, mais uma vez, preciso olhar para isso. Mas, né? É isso. E eu não quis falar porque, ó, eu já fiquei emocionada. Ainda mexe comigo. Sim. Então é isso. Mas obrigada, Elida. Obrigada, Cecília, também, né? É isso. Agarrar por aí, Lida, quer falar um pouquinho como é que foi para você a sessão? Olha, eu, eu ainda estou ainda sob o impacto, né, da emoção que foi para mim. As falas, né, acho que eu vou levar um bom tempo elaborando isso, mas para mim foi um espaço e um momento de cura, de cuidado, né? Do cuidado com quem cuida. E eu estou no momento de vida que eu estou fazendo algo que nunca eu tinha feito ainda, que é olhar para mim como alguém que precisa de cuidado, né? Como alguém que precisa de ser visto, como alguém que que não precisa que não precisa ser luta, 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 luta o tempo todo, né? Que todo momento eu tenho que estar no ringue, eu tenho que porque é essa a minha história, ela é atravessada disso, por luta, 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 né? Então, é a primeira vez na minha vida, nos meus 42 anos, por exemplo, que eu não tenho que eu não tenho que me preocupar com segurança alimentar, né? De poder fazer uma compra, de pagar minhas contas, né? Que é algo básico e assim, em princípio, mas é a primeira vez na vida, em 42 anos, né, que eu estou vivendo isso, de poder estar num sábado de manhã em casa, né, participando de um trabalho. Então, ouvindo, assim, fazendo uma breve fala a respeito desse trabalho de hoje, então toda essa dor que ela veio é como se eu nunca pudesse, como se nunca antes eu tivesse tempo para expressá-la, porque eu estava preocupada em sobreviver, em conseguir chegar até o final do dia, até o final do mês, até o final da semana, então não dava para pensar nisso. Agora eu consigo. Então, agora eu consigo
sofrer, agora eu consigo perceber a invisibilidade, agora eu consigo perceber até pela escolha, pela psicologia, né, que talvez tenha sido uma busca também de estar nesse lugar, né, de cuidar, porque eu também precisava de cuidado. Então, claro, essas fichas todas estão caindo em Uhum. decorrência do trabalho, né, e de e poder contar essa história e falar disso sem ser julgada, sem, Uhum. mas aí você tem que erguer a cabeça, tu tem que, né, você é o que você quiser ser, porque são falas que recorrem muito quando a gente fala de racismo, mas você tem que ter pena não pode ter pena de si mesmo, né? E aí Uhum. eu sempre falo isso, né, que eu sou uma mulher preta em processo de letramento racial, descobrindo várias coisas a respeito de mim que eu não sabia, né? E principalmente de poder dizer para as pessoas, né? E quando eu me aprofundo na literatura, eu vou me reconhecendo, eu vou me percebendo, né? E uma das coisas que o Francis Fanon, né, que é uma literatura que eu tenho recém agora, né, conhecido, que ele diz, e eu me identifico muito com essa fala, que a maior luta da pessoa preta é de existir. Porque a primeira coisa que a pessoa preta descobre na vida, antes dela saber que ela é gente, ela descobre que ela é preta. Então, Uhum. ser preto vem antes de ser gente, vem antes de ser humano, vem antes de um monte de coisa. Então, quando eu falo a respeito da literatura, por exemplo, que me atravessa muito, que é o Frankl, né? Que é Fanon e Frankl, né? Os dois Fs. Que ele fala da autotranscendência, que ele fala sobre o sentido da vida, como ele fala sobre espiritualidade, e eu acabei fazendo um diálogo desses dois na minha mente, mas que está só aqui, que eu não escrevi, não botei em lugar nenhum. Então, quando eu vou conversar com as pessoas sobre o sentido da vida, se é uma pessoa branca, essa pessoa ela está pronta para falar de sentido da vida porque ela existe. Quando eu falo de sentido da vida para a pessoa preta, ela está aquém. Primeiro ela tem que existir para Uhum. depois descobrir que sentido é esse, né? E aí as pressões, mas você é uma mulher preta, mas você está falando do Frankl, que é um teórico branco, né? Então o julgamento ele aparece de todo jeito, né? E aí eu tenho que falar, querido, querida, a academia me trouxe, eu estou partindo do que me ensinaram, eu estou partindo do que eu sei, porque agora eu não posso começar a me violentar porque eu tenho que falar de teóricos pretos. Eles não me foram apresentados. Eu estou indo em busca deles. Então, deixa eu ir no meu tempo, né? Então, eu sei que estou dizendo muita coisa, mas tudo isso acabou emergindo, né, nesse momento, nesse espaço, né, que eu pude trazer nessa invisibilidade, e dentro dessa invisibilidade, o grupo me proporcionou eu perceber várias coisas que eu não tinha me dado conta, né? E assim, só para fechar minha fala, outra coisa que eu acabei não falando no grupo, mas que veio, né? Eu sou espírita e eu me recordo que uma das coisas que, quando eu estava fazendo esses atendimentos de risco, eu estava com 3 atendimentos, 2 adolescentes e uma mulher, né, que é a Luísa. E eu me fiz uma promessa, eu falei, depois que eu encerrar esses atendimentos, eu não quero mais trabalhar com gente nessa condição, porque é muito penoso, é muito difícil, é muita energia que vai. E eu me lembro, e aí eu peço licença para vocês para fazer esse testemunho, porque eu estou falando de uma experiência que é minha, né? Eu, é, durante o sono, eu não sei se eu estava dormindo, eu lembro que alguém veio falar comigo, me ajudar a repensar minha decisão e disse assim, olha, esse lugar que você está é um risco que você corre. E eu entendo como um espírito, uma entidade, começou a me falar de várias pessoas que, através do meu trabalho, elas conseguiram ressignificar a vida, porque morte e vida são, para mim, eu entendo como faces de uma mesma moeda. E me veio lembranças que eu coisas que eu nem lembrava, que eu nem fazia ideia. Por exemplo,
de uma moça que ela queria, que ela ia fazer um aborto, e eu nem sabia da história do aborto, eu fui conversar com ela, e então essa entidade vai me trazendo várias situações. Então, assim, ó, então é um risco que tu corre, né? É um risco que tu corre, isso pode acontecer. As pessoas têm livre-arbítrio, elas podem optar por morrer, sim, e você não tem o poder de definir isso, então não carrega esse peso. Mas faz a tua parte, faz, né? E a gente vai estar contigo. Então, quando a Maria falou aquilo, me ajudou a ressignificar a própria invisibilidade também, porque esse ser que falou comigo é um ser invisível, né? E é uma invisibilidade para mim muito potente, né? Que Sim. inclusive o fato de não ser visível fazia com que eu me sentisse só nesse lugar. Então, quando essa voz me disse isso, nós estamos com você, vamos te apoiar. E aquilo me acerenou de uma forma que eu continuei nesse lugar, né? Hum, Não, eu não vou em busca, mas quando vem, eu acolho, né? ok. Seria muita informação, né, gente? Mas Olha, não, obrigada, Hélida. Eu queria só dizer duas coisas para passar para o Pedro, tá? Para a gente fazer a roda. E uma é puramente também assim, formal. Aqui, o nome que foi aqui identificado, Luiz, é um nome fictício e a gente tem essa atenção, não é importante falar isso. E algo que me ocorreu que tema invisibilidade e o que você agora fala mais, acrescenta mais coisas, né? Suas associações pós-sessão foi muito forte, foi muito visível e foi muito visível a partir dessa relação, né, com essa terapêutica, dessa relação de cura, em que essa pessoa estava tão nítida e tão visível dentro de você, né? E ela conduziu ao tema tão dolorido, tão, né, o sofrimento da invisibilidade, mas ela estava muito nítida e visível. Acho que se ela não tivesse nítida e visível dentro de você, a gente não tinha feito a sessão como a gente fez. Mas, Pedro, deixar para você agora. Obrigado. O trabalho Obrigado. é esse. O trabalho é Que trabalho esse. é esse, né? Bom, Sim, esse é o trabalho do psicodrama público. é. Ah, que trabalho é esse? Que é possível ser feito dentro de um psicodrama público. Nós podemos abordar a questão do trabalho individualmente, encontrar saídas individuais. Mas eu acho que só coletivamente a gente vai encontrar uma saída mais abrangente. Então eu queria agradecer a participação de todos no tecimento dessa rede de acolhimento e de visibilidade que é possível com esse trabalho, né? É, a, nós vamos precisar muito da habilidade de todos construindo estratégias e construindo um trabalho de cura pessoal e da nossa sociedade. Nós vamos precisar muito. Isso porque nós estamos atravessando um trabalho de maior enfrentamento, não só do racismo contra o negro, que vai necessitar alianças não só de negros, mas de negros e brancos nessa questão, e também uma aliança para a gente pensar o que o trabalho está fazendo com as nossas vidas. Porque o trabalho ele tem
produzido uma morte de várias pessoas. Às vezes é morte mesmo. Às vezes são pessoas que se suicidam por causa do trabalho, de verdade. Uma coisa absurda, chega a esse limite. Né? E às vezes são mortes simbólicas. Né? Pessoas que não têm mais sentido no trabalho e trabalham só para ter um dinheiro mínimo. E nós vamos ter que trabalhar muito, coletivamente, para enfrentar essas questões. Eu queria lembrar aqui, você lembrou do Fanon, que eu achei ótimo, e o Hélide. Eu queria lembrar também Abdias do Nascimento. Você conhece Abdias do Nascimento, Hélida? Conhece, Hélida? Abdias do Nascimento? Você está sem som. Tá sem som agora, Hélida. Está meio picotado agora. Não, que Abdias do Nascimento foi A um. net está instável. Tá? Isso. Abdias do Nascimento foi um. O Abdias, né? Tu disse que Abdias do Nascimento foi um preto que introduziu o sociodrama no Brasil. Um dos primeiros a trazer. Ele foi político, eu não artista, escritor, dramaturgo e sociólogo. Uma pessoa bastante incrível. A produção gráfica dele também eu gosto muito. E durante muito tempo inviabilizado no movimento psicodramático, não se falava dele. Eu acho que é importante isto. E teu sonho, Elide, que você fez referência agora, eu acho um sonho bastante potente. Eu costumo comparar muito o psicodrama com os sonhos. Como se o psicodrama, vamos dizer, de alguma maneira. O sonho abriu a porta para o psicodrama. De alguma maneira. Eu acho bastante potente o trabalho com sonhos. E você está me dizendo, me confirmando isto. Enfim, os comentários que eu tenho para dizer são esses. Queria agradecer muito a todos. E queria um pouco também, talvez, escutar você, Maria. Talvez você tenha mais coisa para dizer além da função de coordenador. Não, obrigada, Pedro. E também a juntar esses agradecimentos, que são agradecimentos não é pro forma, não é? São, acho que é do fundo do coração mesmo, foi uma experiência de coletiva, e esse valor do coletivo que o Psicodrama Público SP materializa, não é? Concretiza realmente, é fundamental. Então, e é impressionante já como uma situação clínica, né, uma relação Singular. singular, exatamente essa palavra, com a intersubjetividade, obviamente, muito, muito potente, que a Hélida, acho que, né, transmitiu de forma e transfigurou, né, encenou de forma tão clara, mas como essa experiência singular gera ressonâncias no coletivo que vão para além, não é no encadeamento que a gente não precisa funcionar de forma muito organizada e sistemática, mas foi para o Fanon, foi para a questão, voltou para a questão do trabalho no fim da sessão, quando o Pedro Mascarenhas termina e conclui e cita René Mendes, né? Sim.
para o título da sessão, mas como esse coletivo e o singular são impossíveis, né? O singular e o coletivo não tem uma separação. E eu acho que o psicodrama tem essa potência também da gente reconhecer isso, vivenciar isso e trabalhar com isso, né? Pegando o tema do trabalho. E como eu disse na sessão, só para fechar, né? As ressonâncias que a gente leva para irem trabalhando dentro de nós, né? Sim, E eu acho que esse vai ser esse o trabalho, no bom sim. sentido, né? No bom sentido desse termo trabalho. Se houver alguma palavra que surja para a gente terminar a entrevista, uma única palavra para nos despedirmos, qual O- seria, Obrigado. Lílio, Hélida? Visibilidade. Visibilidade. Que legal. Eu posso repetir a palavra? Claro, Claro, Visibilidade também, viu? claro. Muito obrigada, muito obrigada. muito obrigada também. Um ótimo sábado. Encerramos aqui a entrevista da sessão de hoje, 4 de maio de 2024. Para nós. Obrigada. Obrigado.